Ouça agora a mensagem do mês. Caminhando na Fé 2026. O ano da abundância de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, né? Eu quero desejar a vocês um feliz ano novo, que esse ano de 2026 seja um ano cheio da presença de Deus e da abundância de Deus. Começamos hoje o ano da abundância de Deus. E que você possa viver essa abundância na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ministrar hoje a primeira mensagem do mês Caminhando na Fé, que é o ano da abundância de Deus. Começamos hoje, pessoal, o mês Caminhando na Fé. Começa hoje, vai terminar dia 31 de janeiro. E durante todos esses dias, todos os dias, você receberá uma mensagem de Deus como uma semente para ser plantada no seu coração. Por quê? Porque eu preparei 31 mensagens entre novembro e dezembro de 2025, falando sobre a abundância de Deus. E cada mensagem é uma semente plantada no seu coração. E nesse ano de 2026, nós iremos trabalhar através da palavra de Deus para que você alcance a abundância de Deus. E quando nós falamos de abundância, não falamos só de coisas materiais, financeiros, casa, carro, nada disso. A abundância de Deus, ela abrange várias áreas da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer essa mensagem, que é a primeira mensagem do ano da abundância de Deus em nome do Senhor Jesus no mês de janeiro. Que você possa, meus irmãos e minhas irmãs, viverem essa abundância que Deus tem para a sua vida. Mas para vivermos a abundância que Deus tem para a nossa vida, eu tenho que compreender, através das Escrituras Sagradas, como viver a abundância de Deus. Vamos entender agora um pouco melhor sobre o que é abundância. Abundância é a mesma coisa que ser transbordante, que transbordar. Eu tenho explicado nos últimos dias o seguinte: vamos supor que eu compro um pacote de arroz. E aí eu tenho na minha casa um pacote de arroz. Isso não é abundância, não é transbordar. Tá ali o arroz, eu tenho o suficiente para passar um mês, por exemplo. Mas de repente eu tenho condições financeiras e eu compro uma tonelada de arroz e vai uma tonelada de arroz para minha casa. O que é essa tonelada de arroz para minha casa? Ela é abundante, ela é transbordante, ela tem muito mais do que eu podia alcançar. Então Deus, ele tem para nós essa abundância. Quando você entender a abundância de Deus na sua vida, você vai aprender a não se conformar com miséria, a não se conformar com pouco. Quando eu falo isso, eu digo que Deus, ele tem o melhor para nós. E o melhor para aqueles que creem no poder dele. Muitas vezes há pessoas sofrendo porque elas aceitam viver com pouco. Ela vive infeliz no amor, infeliz financeiramente, infeliz materialmente. Tudo está faltando, sempre é aperto, sempre é arroxo. E não parece que Deus é o nosso Deus, o Deus da prosperidade. Mas para isso nós temos que entender a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, esse mês Caminhando na Fé, nós vamos abordar 31 mensagens todos os dias sobre o tema da abundância. Você vai entender a abundância que provém de Deus e a abundância que provém do homem. Biblicamente, nós vamos ver os dois. E quando você entende esse termo da abundância, você passa, através do conhecimento da palavra de Deus, a buscar no Senhor aquilo que Ele tem para aqueles que creem em nome de Jesus. Então se preparem, porque nesse ano nós vamos viver aqui no Ministério Comunidade Evangélica Caminhando na Fé, vamos viver o ano da abundância de Deus. E essas mensagens vão fortalecer a sua fé, para que você possa vencer e viver a abundância que Deus tem para as suas vidas e para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos caminhando na fé então. Vamos ver a mensagem? Eu preparei esse encarte. Para quem não pegou, passa aqui do nosso ministério e pega ele, tá bom? Nesse encarte aqui, eu vou abrir, vai aparecer para você aí na tela. Tem as 31 mensagens, quer dizer, 31 versículos, que serão as mensagens do mês Caminhando na Fé. Os dias que tem culto, terça, quinta e domingo, você será ministrado aqui na nossa igreja. Nas quartas, pela nossa live de ensinamento bíblico. E segunda, sexta e sábado, que são dias que não tem reunião na igreja, você receberá uma mensagem de WhatsApp, um áudio, com a pregação da mensagem do dia, que vai fortalecer a sua fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a primeira mensagem do mês da abundância de Deus, que está aqui no livro de Provérbios, que diz assim, Provérbios, capítulo 28, versículo 20, diz assim: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Vamos entender essa palavra em nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 28, no versículo 20, diz o seguinte:
Vou ler de novo. O homem fiel abundará em bênçãos. A Bíblia fala que o homem que é fiel, lá no futuro, na vida dele, ele terá uma vida abundante. Quando diz aqui o termo abundará, é algo que vai acontecer de maneira transbordante, de maneira grande. Então, nós temos que olhar o seguinte: hoje é o primeiro dia do ano. Eu tenho que fazer uma reflexão da minha vida. A quem eu tenho sido fiel? Muitas vezes, você é fiel aos seus princípios, às suas vontades, aos seus desejos. Ninguém te para, ninguém te impede. O que você quer fazer, você faz, não está nem aí o que vai acontecer. Você é fiel aos seus princípios, mas não é fiel a Deus. Porque muitas vezes eu tenho que deixar de ser fiel a mim mesmo para ouvir a voz de Deus e seguir os princípios que Deus tem para a minha vida. Nós temos que entender o seguinte, meu irmão. Você quer realmente viver a abundância do Senhor? Porque o que é fiel abundará em bênçãos. Quer dizer, aquele que é fiel vai acontecer de forma transbordante coisas grandes sobre a vida dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Para que nós venhamos viver essa abundância de Deus, eu tenho que ser fiel ao Senhor. Eu tenho sido fiel a Deus, porque para que eu seja fiel a Deus, eu vou ter que abrir mão de princípios que para mim é bom, mas é condenável aos olhos do Senhor. Eu tenho que abrir mão do pecado, da mentira, do engano, da prostituição, do adultério, da mágoa, do ressentimento, de uma vida errada. Tem muitas pessoas que vão às igrejas, fazem campanhas, fazem propósitos, orando a Deus: Deus, eu vou prosperar, Deus, eu quero vencer, esse ano é o ano de bênção, o Senhor vai mudar a minha história. Só que a vida delas continua a mesma coisa. Elas não são fiéis a Deus. Elas continuam sendo infiéis, vivendo pecado, vivendo mentira, vivendo engano. Tem pessoas que são crentes na igreja, mas fora da igreja apronta todo tipo de coisa errada, a tal ponto de alguém olhar para ela e dizer assim: essa pessoa é crente, mas ela fala palavrão. Essa pessoa é crente, mas ela vê pornografia. Essa pessoa é crente, mas ela tem uma mágoa no coração que não perdoa ninguém. Como uma pessoa que vive errada, longe dos princípios da palavra de Deus, pode abundar ou pode receber de Deus coisas abundantes, se ela não está no centro da vontade de Deus. Você realmente quer e deseja viver esse ano de 2026, o ano da abundância de Deus? Reveja os seus princípios, reveja os seus valores. Olha se a sua vida condiz com a palavra de Deus, porque há muitas pessoas querendo viver abundância, mas sabe o que elas têm vivido? Escassez. Escassez no casamento, escassez na saúde, escassez na vida sentimental, escassez na vida financeira, escassez de harmonia dentro das suas casas. Tem pessoas que realmente vivem o inferno dentro de suas casas. É briga, é confusão, é mentira. Por que muitas pessoas não têm vivido a abundância que Deus propõe na sua palavra? Porque nem todo mundo tem sido fiel a Deus. Olha o que o pregador diz em Provérbios 28, versos 20. O homem fiel abundará em bênçãos. Eu tenho sido fiel a Deus. O que é ser fiel a Deus? É como num relacionamento. Quando você casa com uma pessoa, você jura ser fiel àquela pessoa. Você não trai aquela pessoa com uma outra mulher ou um outro homem. Você é fiel a ela. Você é fiel a ele. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós abandonamos o mundo para viver uma vida na presença de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos declarando fidelidade ao Senhor. E se eu deixo por algum motivo, por alguma ocasião, um problema me afastar da presença de Deus, isso pode ocasionar em nós uma infidelidade ao Senhor. Por quê? Porque nós podemos transgredir a palavra por estarmos longe da presença de Deus. Como está a sua comunhão? Como está a sua vida na presença de Deus? Faz uma reflexão. Hoje é 1º de janeiro. Hoje está começando um novo ano. Pare de fazer promessas mentirosas e comece sim a firmar os seus passos na presença de Deus para que você possa ver a abundância que Deus tem para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu tenho sido fiel a Deus. Eu tenho andado na presença do Senhor. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Mas se você quiser viver a abundância do Senhor, você tem que abandonar
aquilo que trai a palavra de Deus. Porque tem muitas coisas que traem a palavra de Deus, que faz você sair dos princípios da palavra de Deus. Olhe para a sua vida. Se a vida que você está vivendo, se a vida que você está levando coincidir com a palavra de Deus, então se prepare, porque esse ano você vai viver a abundância de Deus na sua vida. Se a vida que você está vivendo não condiz com a palavra de Deus, peça perdão a Deus, volta para Jesus, sai do pecado, clame o nome do Senhor e volte a ser fiel a Deus. E você verá a abundância de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tanto que ele diz aqui, o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Que tem pessoas, para conquistar, vende até a mãe, como dizia minha avó. Faz de tudo. Quantas pessoas que têm a pressa de se enriquecer, têm pressa de conquistar coisas materiais e acaba roubando o pai, roubando mãe, desprezando a Deus. Eu prego há 27 anos. Há 27 anos eu tenho pregado o Evangelho. Eu já vi muitas pessoas chegando na igreja em estado de miséria. Misérias espirituais, miséria financeira. E Jesus limpa essa pessoa. Essa pessoa começa a prosperar, começa a melhorar de vida. E sabe o que muitas pessoas fazem? Se afastam do Senhor, porque são pessoas infiéis a Deus. Quando elas estavam na miséria, quando elas estavam passando fome espiritual, quando elas estavam endemoniadas, que os pastores tiveram que expulsar demônio, quando faltava comida na casa dela, que ela recebia cesta básica, que a igreja ajudava, que as pessoas ajudavam, ela estava sendo fiel a Deus. Mas o dia que Deus abriu porta, que Deus prosperou, a pressa dessa pessoa melhorar de vida fez elas se afastarem do Senhor. A nossa vida não pode se basear só em prosperidade humana. A sua vida não pode se basear só em correr atrás das coisas materiais. Você pode perceber que o pregador de Provérbios ele é muito enfático. O fiel é o que abundará em bênção. O que adianta eu correr atrás de abundância? Querer crescer, comprar o melhor carro, comprar a melhor casa, ter o melhor de tudo, se eu não tiver a bênção de Deus sobre a minha vida. Quando você tem a bênção de Deus, você vai abundar em tudo. Em tudo que você colocar a mão, Deus vai te abençoar. Porque nem sempre ter bastante coisas é sinal de felicidade. Mas ter a presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo é a maior abundância que alguém pode ter. Porque cheio do Espírito Santo, você terá autoridade para vencer as forças das trevas. Então não busque só coisas materiais. Que esse ano da abundância de Deus, você possa transbordar na presença do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos voltar ao texto? Olha o que ele diz. O homem fiel abundará em bênçãos. Você está entendendo o que o provérbio está querendo dizer? Que quando você é fiel a Deus, vai acontecer coisas transbordantes na sua vida. Deus tem abundância sobre você. Se você for fiel a Deus, vai acontecer de uma forma transbordante a tua prosperidade, a bênção no teu casamento, a bênção na tua saúde, a bênção na tua vida financeira em nome de Jesus. E como você alcança isso? Seja fiel a Deus. Não se apresse a enriquecer. Se apresse sim a ter uma vida na presença de Deus, porque se Deus te abençoar, você vai prosperar em tudo em nome de Jesus. Se você ficar correndo só atrás de bênçãos materiais, sabe o que vai acontecer? Vai terminar o ano e você vai estar afadigado, cansado e triste, porque muitas vezes você não vai chegar no seu objetivo. Mas se você confiar no Senhor e a bênção de Deus estiver sobre você, não vai se cumprir só o que você quer, mas muito mais, porque Deus tem abundância àqueles que creem nele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui em Provérbios, no capítulo 13, nós vamos meditar também aqui no que diz no livro de Provérbios, capítulo 13, no versículo 11, diz o seguinte: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. O que quer dizer isso aqui? Nada do que você faz na vida tem que ser através da vaidade. Eu tenho que ter porque eu quero que ter, porque eu não sei o que, não. Você tem que entender que quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Quer dizer, quando você trabalha na presença de Deus, quando você é fiel a Deus, Deus honrará você. Não faça nada por vaidade. Não faça nada pensando só nas coisas materiais.
Mas se você quiser viver a abundância de Deus, você tem que ser fiel a Ele em nome do Senhor Jesus. Tanta gente trabalha para a vaidade, que corre para lá, que corre para cá, e no final, meu irmão, minha irmã, só alcança cansaço. Você quer transbordar em abundância? Você quer ver a abundância de Deus? Seja fiel a Ele. Seja fiel aos princípios da palavra de Deus. E você vai alcançar muito mais do que você já pensou na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Voltando aqui o texto, ele diz aqui, Provérbios 28, 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, não tenha pressa em enriquecer, mas tenha pressa em buscar a presença de Deus. Quando você crê que realmente é Deus que te prospera, então você estará sempre correndo aos braços de Jesus, porque sabe que dele vem a sua salvação e dele vem o seu socorro, em nome de Jesus. Amém? Faz uma reflexão com essa primeira mensagem do mês Caminhando na Fé. O homem fiel abundará em bênçãos. Eu tenho sido fiel, porque se formos fiéis ao Senhor, a abundância de Deus chegará na sua casa esse ano, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, vamos fazer uma oração? A oração é o caminho para falar com quem pode resolver todos os problemas e adversidades da vida. A oração é uma conversa íntima entre a criatura e o Criador. É momento de falar com Deus. É momento de oração. Com o pastor Alexandre Santos. Senhor, meu Deus e Senhor, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que nesse ano de 2026, o ano da abundância, aquela abundância, meu Deus, que só vem do Senhor. Porque o homem fiel abundará em bênçãos, meu Pai. Nos ensina, meu Deus, a sermos fiéis, a obediência à sua palavra, a sermos fiéis, meu Deus, ao temor da sua palavra. Quantas pessoas oram a Deus, fazem campanhas, fazem propósitos, fazem juras ao Senhor, mas elas são infiéis a Ti, Pai. Andam no pecado, andam na mentira, andam no engano. Senhor, nos perdoa. Se nós fomos infiéis, se estávamos sendo infiéis, se não estávamos guardando a Sua palavra, nos perdoa, Senhor, porque queremos ser fiel a Ti. Tira de nós o que não provém de Ti. E renova hoje, meu Pai. Nesse dia 1º de janeiro de 2026, renova em nós o Teu Espírito e nos ensina a ser fiel a Ti, Senhor, para que possamos viver a abundância que o Senhor tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Não podemos pensar só em coisas terrenas, meu Pai, porque aquele que se apressa em enriquecer será castigado. A própria vida vai castigar essa pessoa, porque ela despreza a fidelidade a Deus para buscar as coisas do mundo. Não, Senhor, nós temos que buscar algo muito maior, que é uma vida na Sua presença. Então, meu Deus, eu oro para todos que estão nos assistindo agora. E eu digo, Satanás, espírito da miséria, espírito da escassez, você está repreendido. Esse ano é o ano da abundância de Deus. E nós seremos fiel ao nosso Senhor. E a abundância, e o que é grande que vem da parte de Deus, e o que vem de Deus vai transformar a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Eu digo miséria, inveja, escassez, toda amarração, todo mal na vida desta pessoa agora, sai e sai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Igreja, recebe essa palavra. O Espírito Santo fale mais ao seu coração. O homem fiel abundará em bênçãos. Você quer ver a abundância de Deus na sua vida? Você quer abundar em bênçãos de Deus sobre a sua vida? Seja fiel ao Senhor. E Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus. Amanhã, dia 2, você vai receber um áudio com a mensagem do dia 2. Dia 3, um áudio com a mensagem do dia 3 pelo nosso WhatsApp. Também vai estar lá no aplicativo do Ministério. Quem tem o aplicativo do Ministério da Igreja vai receber o link. Domingo agora, dia 4, não falte na igreja. É o primeiro domingo do mês. Eu começo uma série de mensagens lá em Joel, que vai mostrar que a escassez e a miséria é força maligna. E aí você vai ver que muitas vezes você passa aperto na vida, falta o alimento,
falta paz, falta saúde, e muitas vezes isso está ligado a uma força espiritual maligna. Eu vou fazer uma série de 4 domingos nesse mês de janeiro, falando sobre essa abundância de Deus. E mostrar que a escassez é do diabo, mas a abundância é de Deus. No livro de Joel, houve uma escassez terrível. Mas aconteceu um fato importante que o profeta Joel narra ao povo. E isso eu vou trazer ao seu coração. Se você entender que a miséria, que a escassez, que tudo isso não é de Deus, você não vai mais aceitar destruição na sua vida. Então, domingo agora, dia 4. Primeiro culto da semana. Venha aprender sobre a abundância de Deus em nome de Jesus. Amém? E vamos caminhando na fé. Se prepare, que nesse ano de 2026 é o ano da abundância de Deus. E todas as mensagens desse mês de janeiro são mensagens que falam da abundância. De várias maneiras, a abundância que vem de Deus, a abundância do homem. Nós vamos entender de uma maneira bem clara a abundância de Deus. E quando você compreender isso, você viverá tudo que Deus tem para você nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Eu desejo a você um feliz ano novo, cheio da abundância de Deus sobre a sua vida e no seu espírito também, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque se o nosso espírito for cheio da abundância de Deus, você vencerá as batalhas em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem da abundância, em nome do Senhor Jesus. Tchau. Você acabou de ouvir a poderosa Palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima mensagem.